Olá, bom dia, boa tarde, uma boa noite. Gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje eu gostaria de ler uma mensagem, falar sobre 3 coisas, que é o qual passou no passado, no tempo de Cristo, muitos milagres que Cristo fez na vida das pessoas. Por isso nós vamos falar hoje sobre fé, obediência e milagre, tá bom? Mas antes da gente ler a mensagem, gostaria de pedir a você, compartilhe a mensagem, não se esqueça de compartilhar, de pedir, e peço a vocês encarecidamente que deixe o seu like, se inscreva no canal e comentem, é muito importante para o canal crescer, tá bom? Eu vou ler a mensagem aqui no livro de Lucas 7:7 a seguir, que diz assim: E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, dizer, porém, uma palavra e o meu criado sarará, porque também eu sou homem, sujeito a autoridades, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele, então, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Uma mensagem que nos deixa a gente, basicamente, aumenta a nossa fé. Uma fé muito grande que aquele homem, aquele soldado, aquele centurião, ele demonstrou diante de tantos milagres, tanta confiança em Cristo Jesus. E ele ali estava, diante dessa palavra maravilhosa, diante do Senhor Jesus Cristo. E ele creu nos milagres e no poder de Cristo Jesus. O título da mensagem é A Cura do Servo do Centurião. Soldado romano, muito autoritário, tinha muitos soldados, servos ao seu comando. E ali, ele gentilmente viu seu criado muito doente, e aí ele viu falar de Jesus. E ele simplesmente arrumou-se. Pelos olhos da fé, eu vejo que ele deve ter se arrumado, se preparado para ir ter se encontrado com Jesus. E ao chegar à presença de Jesus, ele se declarou dessa maneira, que não bastava. Jesus chamou até ele e falou: Senhor, que cura o meu criado que está moribundamente, é enfermo na minha casa. Aí Jesus disse: então vamos lá para curar. Ele disse: não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, basta somente uma palavra do Senhor, e o meu servo curará, porque eu também sou Senhor, tenho muitos soldados, servos ao meu comando, e digo a um, vai, e ele vai, digo a outro, vem, e ele vem, digo ao servo, faz isso, e ele o faz. E Jesus se maravilhou de tanta fé naquele homem. A fé dele era muito grande que, se vocês forem parar para analisar, hoje a gente não temos mais essa fé como antigamente. São poucos. A gente já não contempla mais os milagres de Jesus no meio das congregações, no meio das igrejas. A gente já não vê mais Jesus operar milagres e maravilhas por causa da nossa fé. Porque a gente não tem dado lugar para que Jesus venha operar, como ele operou no passado. Ele também quer operar hoje, no presente. Ele disse: quem crê em meu nome, ainda fará obras maiores ainda, se possível for, do que a minha. Tudo depende da fé de cada um. Nós que estamos servindo esse Deus maravilhoso, servimos a Jesus, que um dia nos entregamos para Ele, e nós
Hoje já não estamos mais vivendo aquele primeiro amor que era antigamente. E nós precisamos voltar ao primeiro amor e renovar a nossa fé, a nossa aliança com Jesus. Mesmo nós estamos na presença do Senhor, pregando o Evangelho, fazendo a tua obra, a cada dia mais, nós devemos fazer uma aliança com Jesus mais e mais, cada dia, na presença desse Deus maravilhoso, que nós somos falhos, somos pecadores, mesmo servindo a Ele, nós somos falhos. Eu digo para cada um de vocês que aqui se encontra ouvindo esse vídeo, você que serve ao Senhor e você também que ainda não serve ao Senhor, mas teme a Ele, tem um respeito muito grande e confia nesse Deus maravilhoso, faça uma aliança com Jesus, se renove diante de Deus, seja uma nova criatura, porque a Bíblia fala bem claro que aquele que não morrer para o mundo, esse não é digno de morar no céu. A gente tem que renunciar a nós mesmos. Porque ele fala bem claro, aquele que quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é carregar uma cruz. A cruz que ele fala é as nossas lutas do nosso dia a dia, para poder nós passarmos cada vez mais com Cristo Jesus, com Ele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só Ele é quem pode nos dar a grande bênção e a grande vitória. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E esse centurião que foi em busca de Jesus em prol do seu criado, para que Jesus viesse curar, que ele estava moribundamente muito enfermo. E Jesus chamou ele, vamos até a tua casa para poder curar, orar por ele, coisa semelhante. E aquele homem chegou para Jesus e disse, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, basta tão somente uma palavra do Senhor e o meu servo sarará. Vemos aí a fé, a confiança e o milagre de Jesus. Ele chegou para aquele centurião e disse, vá, a tua fé curou o teu servo, a nossa fé. Nós que servimos esse Deus maravilhoso, temos um poder muito grande que é a fé, poder para a gente fazermos as coisas acontecerem em nossa vida. Muitas das vezes nós clamamos a Jesus, estamos todos os dias na casa do Senhor, oramos ao Senhor, nós não vimos milagres acontecer. O problema está na gente, está na nossa fé, está no nosso modo da gente se chegar a Jesus. Nós precisamos buscar mais a Ele de todo o nosso coração, nos entregar a Ele. Sei que é muito difícil a gente renunciar a muitas coisas que ainda existem em nossa vida, mas nós precisamos cada vez mais morrer para o mundo e viver unicamente para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Ele precisa de nós e nós precisamos dele mais ainda. Por que Ele precisa de nós? Para ir de pregar o Evangelho, para ir de anunciar essa mensagem maravilhosa que Ele deixou, que Ele ensinou aqueles 12 discípulos quando Ele chamou. E ali Ele preparou aqueles 12 para que quando Ele partisse eles dessem continuidade. E foi assim, Ele partiu e deixou os 12. E os 12 foram cada vez mais crescendo espiritualmente na presença desse Deus maravilhoso e espalhando a palavra do Senhor para onde quer que Ele passasse. Ele foi os 12 discípulos de Jesus. E a palavra do Senhor hoje está minada no mundo inteiro, as pessoas esperando de mim e de você para podermos pregar esse Evangelho maravilhoso, anunciar que Cristo ainda salva, Ele cura, Ele batiza, que Ele ainda faz milagre na vida do homem e na vida da mulher. Jesus não mudou, Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós precisamos estar de pé na presença dEle quando Ele vier buscar a sua igreja e levar aqueles que estão preparados. Mas para isso nós temos que dar um passo para Jesus. Se eu e você dermos esse passo um pouco para Jesus, nós vamos conseguir vencer a nós mesmos. Vamos nos renunciar às nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados que nós cometemos no nosso dia a dia. Eu falo para cada um de vocês,
Os milagres de Jesus foram grandes no passado. Ele operou muita gente. A Bíblia não recabeu os registros de pessoas que foram curadas ali no passado, na era de Jesus. No tempo em que Jesus passou, conviveu como homem, como ser humano aqui na terra, que ele veio em semelhança da carne e do pecado, mas não pecou em momento nenhum. Ele veio em semelhança da carne e do pecado e condenou o pecado na carne. Ele sentiu fome, sede, sentiu os mesmos desejos, as mesmas paixões, sentiu medo. Ele não foi diferente da gente. Tudo isso que nós sentimos, Jesus também sentiu, para poder um dia ele nos entender as nossas fraquezas. Isso não foi diferente. Mas Jesus, ele suportou tudo isso e conseguiu vencer. E ele disse: eu venci o mundo e vós também vencereis. Se ele venceu e nós também venceremos, por que nós temos que questionar? Que nós não vamos conseguir? Não faça assim não. Se entregue para Jesus. Jesus ainda quer operar milagres e maravilhas na sua vida. Mas tudo isso depende da sua fé, da sua confiança nele. Eu estou aqui na obra do Senhor, servindo esse Deus maravilhoso. É através da minha fé. Não é porque eu quero, não. É porque Jesus despertou dentro de mim essa fé maravilhosa. Ele mostrou, ele transformou a minha vida, porque ele achou lugar. Ele viu em mim interesse. E ele me moldou, me deu oportunidade de servir a ele em espírito e em verdade. Por isso que eu digo para cada um de vocês que se serve e os que não servem. Os que servem ao Senhor, persevere na presença desse Deus, e os que não servem, façam aliança o mais breve, mais rápido possível. Procure uma igreja mais próxima na sua casa e se entregue para Cristo Jesus. Faça uma aliança com Ele, porque Ele está te esperando de braços abertos para te dar um abraço bem gostoso e dizer: vinde bendito do meu Pai. Possuir por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo, entrando no gozo do teu Senhor. Será um dia lindo e glorioso para aquelas pessoas que estiverem preparadas quando Jesus vier buscar a tua igreja. Por isso, eu digo para cada um de vocês, para poder encerrar esse vídeo, eu digo para vocês que servem ao Senhor e os que não servem: confie mais nesse Deus maravilhoso. Deixe Deus trabalhar mais nos teus corações, para que Ele venha operar milagres e maravilhas na minha e na sua vida. Só depende da gente, tá bom? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um instante de oração, apresentando a cada um de vocês nas mãos do Senhor, tá bem? Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor da glória, aqui eu estou, teu servo, orando em prol, Senhor, da minha vida e da vida desses ouvintes que estão do outro lado da tela. Que o Senhor tome cada um deles em tuas mãos, dê a grande bênção, a grande vitória, jogue por terra todo mal, todo empecilho, visite os seus familiares, acampe teus anjos em redor do meu lar, em redor do lar de cada um deles que estão ouvindo a tua palavra aqui, Senhor, junto comigo. Que o Senhor opere maravilhas em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não se esqueça, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. E comente, é muito importante para o canal crescer, tá bom? Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus para todos.